Olá, galera! Continuando a aula de reino vegetal, paramos aqui na anatomia da flor. Aqui temos na base o pedúnculo, o qual está sustentando a flor, o restante da flor. A flor nada mais é que a estrutura reprodutiva das angiospermas. Nela temos as sépalas. Em torno das pétalas, as pétalas são atrativas por serem coloridas para os polinizadores. Mas internamente temos a parte fértil da flor, que é o ovário e o estilete. O filete. Primeiro eu vou falar da estrutura feminina da planta. Temos o ovário, dentro do ovário temos o óvulo, onde vai formar o embrião, onde vai ocorrer a fecundação, para formar o embrião. O embrião vai estar dentro, então, da semente. E em volta dessa semente estará o fruto. E aqui mais em cima temos o estilete. O estilete faz parte da feminina da planta, estrutura feminina da planta. Nela onde vai entrar os grãos de pólen. Passando para a estrutura masculina da planta. Temos, esqueci do estigma, que é a entrada do estilete. Agora vamos para a parte masculina. Temos o filete e o antero, o antera, onde está presente os grãos de pólen. Esses grãos de pólen vai entrar por essa estrutura da plântula. O estilete é a parte mais comprida, o estigma é a entradinha e o tubo essa continuação aqui. O tubo polínico, onde vai entrar os grãos de pólen. É muita estrutura, mas não precisa decorar. Só tem base que temos, só para vocês entenderem a reprodução, a fecundação. O ciclo de vida, então, dela. As plantas possuem ciclos de vida longo e complexos. Elas se reproduzem de maneira sexuada. E para a reprodução de diversas espécies é necessário o auxílio de outros organismos, especialmente insetos, o qual chamamos dos polinizadores. Aqui temos outra imagem. Primeiro, os grãos de pólen entram no tubo polínico da estrutura feminina da planta e chegam até o ovário. No ovário está presente a oosfera. Verdade, a oosfera, que é o gameta feminino. E ocorre a fecundação. Ocorrendo a fecundação, forma a semente. Em volta dessa semente se forma os frutos. A semente, então, ela caindo sobre o solo, ocorrendo a quebra da dormência, tá? Essa semente ela acaba germinando, formando um novo indivíduo, uma nova planta. Lembrando, a estrutura que chamamos gametófito é a estrutura da flor, onde estão presentes as estruturas dos gametas, masculino e feminino. E o esporófito é a planta, propriamente dita como os vemos, que está o caule, a raiz, as folhas, são os esporófitos. Aqui temos a reprodução assexuadas, tem a estarquia, os ramos caulinares ou estacas são cortados e a extremidade cortada é enterrada no solo para que formem raízes. Temos também a mergulhinha, parte de um ramo da planta é enterrada até que se formem raízes, quando
então é separado da planta que lhe deu origem. Temos a auporquia, é feita com um pequeno corte em uma dos ramos da planta, que é recoberto com terra úmida até que crie raiz. Quando então é separado da planta que lhe deu origem. E a enxertia, mais comum, ramos caulinares com gemas, chamamos enxertos ou cavaleiros, são inseridos em outra planta provida de raiz, chamada porta-enxerto ou cavalo. O bambu, sua reprodução sexuada ocorre de 100 em 100 anos. Então, quando vocês veem um bambuzal, normalmente são tudo clones, não ocorreu uma produção sexuada, não teve suas flores para ocorrer essa reprodução sexuada. Então, brotos dela vão se formando na terra para reproduzir clones, várias reproduções. Ela só reproduz assexuadamente, vários clones. Um indivíduo gera outros indivíduos com o mesmo material genético. Depois de 100 anos que ela vai formar a flor. Então essa flor dela aqui é só formada de 100 anos. Então, o tempo que a gente está aqui na Terra, dificilmente a gente vai encontrar uma flor aqui no Brasil. Normalmente só nos seus países de origens que são observados essa planta, por exemplo, no Oriente, no Japão, na China, principalmente na China, onde se encontra os pandas, que os pandas se alimentam do colmo do bambu. O fruto, ela é gerada então através da flor. O fruto nada mais é que é gerado após a flor cair diretamente do ovário. Temos aqui dentro dele, tem algumas que possuem caroço, que chamamos de endocarpo. O mesocarpo é o fruto mesmo, a parte carnosa, nos alimentamos. Mas internamente temos a semente e o seu tegumento. O exocarpo é a casca da fruta, tá? O pedúnculo onde está da flor, é onde estava carregando a flor, onde segurava a flor, é a base da flor. Aqui vocês podem ver o fruto ao lado da flor. Vocês podem ver onde é formado a semente e o fruto. É diretamente no óvulo, que dentro do ovário, né? O óvulo está dentro do ovário. Quando ocorre a fecundação, os grãos de pólen entram pelo tubo polínico, ocorre a fecundação na oosfera, que está dentro do óvulo. O óvulo está dentro do ovário. Ocorrendo a fecundação, forma o embrião, e esse embrião estará dentro da semente, que forma a semente. E em volta dessa semente será formado o fruto. Tá? Então, o fruto vem do ovário. Os pseudofrutos, que vocês vão ver mais em frente, são formados dessa estrutura mais embaixo, na base, do pedúnculo. Aqui para vocês verem um exemplo de fruto, o coco. Temos um endosperma e um líquido e o sólido. Sólido que a gente normalmente come, e o líquido é a própria água de coco, que estão sais minerais. Tanto um quanto o outro é a parte do fruto. E o embrião está bem pequenininho aqui na base do fruto, sendo protegido pelo fruto. Quando você fura o coco, você acaba estragando esse embrião, você acaba rompendo esse embrião, então não vai nascer um coqueiro. Sementes, temos várias sementes. A semente, dentro dela está o embrião, aqui tem várias estruturas, mas onde eu quero que vocês vejam o embrião. Temos formados os cotiledôneos. Tá? É mais uma estrutura da semente.
as sementes, os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo, tá? Que é aquela estrutura da fruta mais interna da fruta. Temos os frutos secos e os frutos carnosos. Os frutos carnosos, eles são ricos em água, em substâncias nutritivas, são as partes nutritivas da planta, do fruto. Já os frutos secos não têm essas partes carnosas, partes nutritivas. E os frutos secos, a gente pode chamar eles ter tantos frutos deiscentes e os indeiscentes. E também podemos classificar ele como frutos monospérmicos, que é a presença das sementes. Os monospérmicos têm uma semente só, como o abacate, e os polispérmicos, muitos, tem muitas sementes, aqui representando o melão. Temos aqui os carnosos, que é dividido em baga. Temos as goiaba, a mamão, laranja, melão, melancia, tomate, pepino. Tomate e pepino é fruta sim, é até da mesma família das melancias e melão. Temos a drupa, que é a ameixa, azeitona, manga, pêssego, abacate. A drupa normalmente ele tem um caroço entre o fruto e a semente. Aqui temos os indeiscentes, frutos secos indeiscentes, no qual a semente, mesmo o fruto abrindo, essas sementes elas não saem, elas não se espalham, elas permanecem na planta. Os frutos secos deiscentes, temos amendoim, temos as vagens, os leguminosos em geral, e o urucum e os ipês. A maioria são os leguminosos, no qual são secos porque não tem aquela parte carnosa, só vemos, quando abrimos, só vemos as sementes, e nele, quando ele se abre, bate um vento e essas sementes são levadas, elas são espalhadas, são dispersadas para que possam germinar em outro ambiente, em outra parte mais distante. É uma forma de dispersão dos deiscentes, que é pelo vento. Aqui temos uns frutos que a gente não observa a semente, porque eles foram geneticamente modificados, ou que não ocorreu a fecundação para a formação da semente. Mesmo que não ocorra a semente, há o fruto vai ocorrer, porque ele vai formar a partir do ovário da flor. Mesmo que não ocorra a fecundação ou ocorra uma modificação genética nessa planta para ela não formar semente mais, como ocorre, como por exemplo o limão Tahiti, as bananas, porque as bananas que a gente tem aqui no país são todos, mesmo que o bambu, são todos reprodução assexuada, o Tahiti também, e as uvas sem sementes. Pseudofruta. Aqui está a pseudofruta. Temos, por exemplo, figo, maçã, caju, morango. Nenhuma delas são frutos de verdade, porque elas não desenvolvem do ovário da flor, mas sim do pedúnculo da flor, aquela partezinha aqui, a base dessa flor aqui. Tá? Por isso que às vezes eles são bem durinhos, os caju, maçã, pera, elas são bem durinhas, porque elas não desenvolvem da parte carnosa que são formados do ovário. O pedúnculo tem um receptáculo, né? Que é o receptáculo que vai segurar a flor. A maçã. Aqui, na verdade, a semente, que
temos aqui o castanha de caju, que é a semente. A caju já não tá recobrindo essa semente. Então, ela não é fruto, ela é pseudofruta. Pseudo quer dizer falso, fruto falso. O abacaxi também, além de ser um fruto, pseudofruto, são frutas aglomeradas, várias das partezinhas do abacaxi, tanto dele como da framboesa, da amora, são frutas agregadas, porque quando ocorreu a inflorescência, as flores, em vez de formar vários frutinhos, elas são tão unidas, as flores, que quando foi formar a semente, ocorreu a fecundação, formou a semente e o fruto em volta, as frutas começaram a se encaixar uma com a outra e formando então frutos agregados como abacaxi, framboesa, amora. Aqui temos que conhecemos de frutas, legumes e verduras, que são separados dessa forma. Mas não é assim que ocorre. As frutas, por exemplo, aqui temos a maçã, que é uma pseudofruta. O coco é fruto, sim, mesmo a parte líquida é a parte do fruto. A pera é pseudofruta. A banana, limão, tahiti não tem semente, tá? Por alguma modificação. Os legumes, as verduras, vamos chegar aqui nas verduras. Todas as verduras são folhas. São estruturas da planta, são folhas. Os legumes, temos diversificados. Começando aqui com o cogumelo, ele não é planta. Ele é um legume, mas não é planta. É outro reino. Vamos começar com a beterraba, cará, batata doce rosada. Elas são raízes tubérculos. A vagem, macarrão, berinjela comum, chuchu, alcachofra, pepino, abóbora e quiabo são todos frutos, tá? Porque elas são geradas a partir do ovário da flor. Temos aqui um exemplo de seleção artificiais. Aqui temos uma planta selvagens que, antes de serem domesticadas pelos seres humanos na agricultura, foram recolhidas uma planta selvagem que estava presente naturalmente na natureza. E dela foram feitas outras plantas, geraram outras plantas. A primeira, através dos botões terminais dela, geraram o repolho. Dos botões laterais, geraram a couve de Bruxelas. Dos caules, geraram a couve rabano. Das folhas, geraram a couve-manteiga. Dos caules e das flores, geraram os brócolis. E os aglomerados de flores, geraram a couve-flor. Entrando agora na dispersão de sementes e frutos, temos aqui um exemplo de hidrocória, que esse fruto ele cai na água, no mar. Ele é então disperso pelas ondas do mar. Ele pode germinar tanto na praia em que ele caiu, ou em outra praia que esse mar vai levar. Por isso que a dispersão dele é hidrocória, que ela é transportada pela água, essas sementes e frutos. As sementes que são dispersadas pelo vento chamamos de anemocória, que é, por exemplo, as secas, como tinha informado, os frutos secos deiscentes. Temos também as gramíneas e o dente de leão. Temos a autocória, que ela mesma acaba expulsando os frutos. A própria planta acaba expulsando a semente do fruto. Ocorre alguma explosão na própria planta e ela libera todas as sementes de uma vez. Aqui, temos um exemplo anterior, que é o urucum e a mamona. Aqui temos a zoocória,
que é a dispersão por animais. Então, esse é o objetivo da planta, produzir em volta dessa semente frutos carnosos para que eles possam ser transportados pela diversidade de animais que temos, como nós também. Assim, a maioria das frutas não são comestíveis, não comemos. Comemos os frutos e liberamos as sementes. Então, dispersamos em qualquer lugar. Ela caindo no solo, ocorrendo a quebra da dormência dessa semente, ela germina. Então, somos dispersores. Esse é o objetivo da planta, não é nos alimentar, é poder dispersar suas sementes. Temos um exemplo aqui, os carrapichos que se prendem na gente, nas roupas, nos animais, eles acabam dispersando também. Falando dos hormônios, temos 2 hormônios que são essenciais para a germinação e quebra da dormência. O ácido abscísico, quebra da dormência, e a germinação é a giberelina, que são os hormônios responsáveis, são os hormônios que as plantas produzem. Temos responsáveis pelo crescimento das plantas, que chamamos de giberelina, auxina e a citocinina, que são responsáveis pelo crescimento da planta. As giberelinas, as auxinas e as citocinas, mais o etileno, são responsáveis pela floração e a frutificação, aquele processo de frutificação dos frutos, que vai desde o seu crescimento até o seu amadurecimento. E temos o etileno também, mais o ácido abscísico, que ocorre a abscisão das folhas no período de outono, quando o metabolismo da planta decai. Ela não necessita, como não há mais muita incidência de sol, ela não precisa tanto fazer fotossíntese, então as folhas não são necessárias. Então, nesse período de outono e inverno, as folhas acabam caindo. E quem auxilia isso, quem faz elas cair, são os hormônios etilinos e o ácido abscísico. A auxina, também temos a dominância apical da planta, o topo dela, onde a planta vai crescendo, e a partir daí que ela começa a crescer verticalmente. A partir desse hormônio, a gema apical produz a auxina para inibir as gemas laterais, então ela só cresce pela apical. Eliminando a gema apical, quando ocorre uma poda, a gema lateral pode ocorrer o crescimento da gema lateral, que ocorre a inibição eliminando essa gema apical, então as laterais começam a crescer após uma poda, normalmente após uma poda. Temos os parasitas de plantas. Aqui temos exemplo bolor cinzento, que é um fungo. Temos fungos de ferrugem. Temos outros parasitas, o míldio verdadeiro, que ele é esbranquiçado, parecendo uma farinha. Temos doença chamada de manchas nas folhas, que são provocadas por manchas negras e arredondadas. A fumagina, que é outro fungo, deixa as plantas com aspecto aparentando óleos. Daí, voltando aqui, temos os vírus, que acaba atrofiando a folha. E os bacterioses, são bactérias que dão umas manchas nos frutos, aparentam uma vermelhidão.
Ocorre o apodrecimento do caule e de raiz também, debilitando a planta. Temos até plantas parasitas de outras plantas, que não recordo o nome delas, mas elas são bem características, elas não fazem fotossíntese, então elas necessitam de nutrientes de outras plantas. As epífitas, o contrário das parasitas, elas habitam em troncos de árvores para assim que escorrer água, elas possam utilizar dessa água, utilizar a sombra para não evaporar água tão rapidamente e também tomar raios de sol em cima dessas árvores. Temos aqui, por exemplo, a excreia das bromélias, grupo das bromélias e as orquídeas. Desenvolvimento conjunto, a polinização. Para que ocorra a fecundação na flor, é necessário que o grão de pólen entre pelo tubo polínico da planta, do ovário. Mas para que isso ocorra, é necessário que um indivíduo carregue esses pólen, que são os polinizadores. Daí dá esse nome. Temos os insetos, além das abelhas, são os principais, temos besouros, temos mosca também, que ela é própria para uma espécie específica, são as plantas fedorentas, que elas atraem elas com odores. Temos os morcegos, que são mais para aquelas plantas noturnas, que florescem à noite. Temos os beija-flor, que conforme a flor é maior. Tem umas flores que só elas conseguem polinizar, porque elas vão, as abelhas, principalmente, elas vão pegar néctar, né? Que elas necessitam de néctar para a formação do mel, as abelhas. Aqui como ocorre, ela passa de uma flor para outra e fica presa nela os grãos de pólen. Então, ela vai passando de uma flor para outra e vai ocorrendo, então, quando elas vão pegar como elas vão pegar os néctar da flor, ela acaba deixando os grãos de pólen de uma flor para outra. As flores com odor, como eu passei para vocês, quem poliniza elas são as moscas. E tem umas plantas que avisam os polinizadores. Por exemplo, as plantas, a manacá da serra, ela é bem conhecida porque nela própria está presente as flores lilás, roxa e as brancas. E a informação é que elas estão passando os polinizadores, é que quando é fecundado, quando a abelha traz o grão de pólen e ocorre a fecundação, ela muda de cor, ela fica lilás. E as brancas é o que não ocorreu a polinização. Tá? Lilás quando ocorre a polinização, branca quando não ocorre a polinização. As abelhas sem ferrão, normalmente as abelhas sem ferrão são aquelas nativas. A abelha que a gente mais conhece, que é preta, amarela, elas são exóticas. Teve o cruzamento de umas europeias com as abelhas africanas. Por isso que elas têm ferrão e elas são perigosas. Já essas, aqui que estão correndo risco de extinção, são as sem ferrão e elas não são agressivas. Não sendo agressivas, é mais fácil de você matar. Como ela também não tem ferrão, é fácil de matar. E elas são muito importantes. E o que está ocorrendo? Aumento de pragas nas plantações estão fazendo que os agricultores administrem mais inseticidas, administrem mais agrotóxicos para matar essas pragas. E quem acaba morrendo junto são as abelhas, e as abelhas são essenciais. Sem as abelhas não ocorre fecundação nas flores. Sem as flores sem essa fecundação não vai formar semente, não vai formar fruto. E os alimentos principais para os seres vivos, a maioria dos seres vivos, como nós mamíferos, é através das plantas. Então, se não tem ele,
que são os produtores primários, não há os demais seres vivos. Então, são importantes, elas são importantes, todos os animais são importantes, todos os seres vivos têm sua importância no ecossistema. Temos a mamangaba, com a relação com o maracujá. Ela normalmente é ela que fecunda o maracujá, ela que são atraídas pelo maracujá para buscar o néctar dessa flor. E ela fica toda coberta com os pólen dessa flor. E tem uma relação com ela. O fruto, a parte carnosa do maracujá, só é possível quando ocorre a germinação. Ao contrário da banana, do limão Tahiti, da uva sem semente, que só dão aquela parte carnosa quando a semente, tá? Que elas não são dependentes de ter a parte carnosa para originar a parte carnosa do ovário, como ocorre com os maracujá. Elas são 100% dependentes dos polinizadores, por exemplo, a mamangaba. Se morrer as mamangabas, não irá fecundar, não terá fruto, porque essa polpa está em volta da semente e ela só vai dar se der semente. Então, elas são 100% dependentes dos polinizadores. Agora, para o final, temos evapotranspiração. Nada mais é que a evaporação e a transpiração das plantas. A água presente nas plantas. E como isso ocorre? A água que vem das raízes vão para as folhas e pelos estômatos das folhas essa água sai. E essa água que sai das plantas, elas formam nuvens. Por exemplo, a floresta amazônica, onde está a maior floresta tropical do mundo, ou equatorial. E como as plantas elas acabam evapotranspirando muita água, se para vocês terem noção, a cada árvore por dia ela evapora 1000 litros de água. Nessa linha, próximo da linha do Equador, é uma parte mais quente do planeta Terra. Então, o fator para evaporar mesmo é o sol, onde tem mais incidência de sol, evapora mais. Então, na floresta amazônica, o que ocorre? A faixa equatorial, né, do Oceano Atlântico, ocorre intensa evaporação, e é que lá o vento carrega essa umidade. Quando evapora essa água, ela forma nuvens, no qual chamamos de rios voadores. Por que rios voadores? A intensa evaporação, se condensa, a Amazônia produz essas águas, então ela bombeada essa água das plantas para a atmosfera, formando essas nuvens. O vento que vem do oceano carrega essas nuvens. Elas batem, tem uma cordilheira do Andes que vai desde a Colômbia até lá Argentina, Chile, Argentina. Aqui vocês podem ver mais à esquerda. E elas são tão altas que essas nuvens não conseguem passar por ali. Elas são barradas. Chove por ali ou outras nuvens se encaminham para a região sul, sudeste e centro-oeste do país. E essas nuvens, ela caem em forma de chuva. Elas caindo em forma de chuva, elas formam rios, por isso que chamamos de rios voadores. E qual a importância desses rios voadores? É o que trazem água para cá. Elas alimentam os rios presentes em São Paulo, por exemplo. É os que vão originar aquíferos, e desses aquíferos também vão surgir novos, vão alimentar os rios que já estão presentes sobre eles. Então, essa é a importância. A chuva na Amazônia, a evapotranspiração que ocorre na Amazônia, traz nuvens de chuvas para São Paulo. Essa é o benefício da floresta amazônica para nós. Sabemos que os gases do efeito estufa, CO2 e metano, intensificam o efeito estufa, que permite o excesso de calor que sai da atmosfera. O efeito estufa é importante para o aquecimento da Terra, para manter uma temperatura agradável, mas
está ocorrendo o excesso, tá? O que intensifica são o CO2 e o metano. E esse CO2, ele é absorvido pela planta para a formação de açúcares, tá? O CO2, gás carbônico, ela absorve esse gás carbônico e libera oxigênio, porque ela só precisa do carbono, tá? Para a formação do açúcar. Então, qual é a importância da planta, da fotossíntese, para a diminuição do CO2 na atmosfera que está aquecendo o planeta? É que ela está retirando esse CO2. Ela tirando esse CO2 da atmosfera, diminui esse aquecimento na atmosfera. Então, esse CO2 não vai interagir com os raios infravermelhos trazidos do Sol para aquecer tanto o planeta, o excesso de aquecimento do planeta. Então, o que ela faz? Ela pega esse carbono para ela, para produzir açúcar, e elimina, vai eliminando esse CO2, tá? Então, ela é importante para isso, tá? Através de absorver esse CO2, ela elimina da atmosfera o excesso de CO2, que não irá interagir com infravermelho para aquecer o planeta. Então, essa é a contribuição das plantas. Não só das plantas, como os demais seres fotossintetizantes, que vamos ver agora. Os seres fotossintetizantes, temos aqui, sabemos que há mais águas no planeta Terra, há uma extensão maior de água, o oceano, que terra no planeta Terra. Então, as plantas, a maioria das plantas estão presentes nos continentes, estão presentes na Terra. Esse é o processo de vida delas. E o oceano, quais são os fotossintetizantes presentes no oceano? Se ele é mais intensificado, é maior o oceano, há mais água do que terra no planeta, são os cianobactérias e as algas. Elas fazem fotossíntese também. Então, o que falam que as florestas são os pulmões do mundo? Não, elas são os rios voadores. O oceano, que é o pulmão do mundo, porque a cianobactéria e as algas estão em maiores extensões, são estão em maior número no planeta. Então, elas é que fazem a fotossíntese. Então, elas são o pulmão do mundo. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Essa foi o final da aula do reino vegetal. Tinha muitas informações para passar mesmo. Desculpa pelo tamanho do vídeo. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.